tudo de bom para você? Está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Já quero começar agradecendo aos nossos parceiros que prepararam essa mesa linda para os nossos convidados. Hoje tem delícias da Duarte Produções, uma alegria recebê-los aqui também para preparar essa mesa gostosa. E também não posso deixar de agradecer a Sodier, porque os bolos são da Sodier Doces como sempre e nós ficamos muito gratos por essa parceria. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e eu quero que você fique conosco, porque quem tem convênio médico sabe que infelizmente deixou de ser uma proteção para que nós possamos ter um atendimento adequado e de maneira mais rápida. Isso já ficou para trás. Antes nós reclamávamos do SUS, temos os mesmos problemas, se não piores, quando falamos em convênios médicos. Nós vamos conversar com você sobre isso. Você vai entender por que é preciso uma união de forças entre médicos, autoridades e também nós que somos usuários para evitarmos que os atrasos na liberação de cirurgia causem problemas maiores, inclusive o pior de todos, que é a morte. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Não saia daí não. Estamos de volta e hoje nós vamos falar, como eu já falei para você antes do intervalo, da importância da união para evitarmos cada vez mais que os convênios façam do jeito que eles querem. Falando de uma maneira mais coloquial, essa é a verdade, é o que está acontecendo, porque existem leis, só que elas não são cumpridas. A média para que seja liberada uma cirurgia, quando nós falamos em convênios particulares, obviamente, é de 21 dias. Só que muitas vezes isso não acontece e tem um outro agravante. Às vezes a situação é muito difícil, é uma situação delicada que, consequentemente, demanda uma cirurgia de emergência. O que acontece? Muitas vezes as pessoas passam por problemas muito maiores por conta desta demora. Aconteceu com a Daniele, que está aqui com a gente. Na verdade, a Daniele ainda luta com o convênio para que seja feito todo o procedimento como tem que ser feito. Você vai conhecer já a história dela. O Dr. Renato está aqui com a gente, já é nosso querido parceiro de muitos anos. O Dr. Renato é neurocirurgião e olha, é muito importante que você ouça a nossa conversa com o Dr. Renato, porque ele tem lutado bravamente para fazer com que essas liberações aconteçam. Nós vamos falar especificamente de cirurgias, mas você já deve ter tido problema até para marcar um exame ou para marcar alguns procedimentos que são necessários durante um tratamento. E o Dr. Renato tem feito um trabalho exemplar nesse sentido e arrumando muita confusão também nos convênios, porque existem algumas burocracias internas aí e muitas vezes, dependendo da maneira como você cobra, a demora é maior, que na verdade é o que aconteceu com a Daniele. Então você vai entender um pouco mais essa história. A doutora Juliana está aqui com a gente hoje também. Por quê? Porque, como eu falei para você, existem leis, então muitas vezes o nosso desconhecimento dos nossos direitos, ou aquele desânimo que a gente tem de falar, deixa para lá porque não vai adiantar, você está lutando contra pessoas muito poderosas, os convênios têm porque eles têm uma associação bastante forte também, então você fala, deixa isso para lá porque não tem jeito. Tem jeito. Pode demorar um pouco, mas tem jeito. Então é importante que você entenda que existem direitos, a lei que precisa ser cumprida, como nós falávamos, e para esse cumprimento depende muito da gente, das nossas atitudes. Daqui a pouco eu vou conversar com o Dr. José também, que é lá da Paraíba, e lá teve um caso terrível no ano passado, que causou a morte do seu José, que era paciente do Dr. José, e você vai entender um pouco mais essa história. Nós estamos conectando para entrar com ele também, para ele participar, porque ele lá também está pegando pesado com as autoridades e cobrando mesmo providências para que isso não aconteça de novo. Na verdade, doutor Renato, acontece muito mais do que a gente imagina, eu imagino isso, e que muitas vezes nós não ficamos nem sabendo, ou porque a própria família de pacientes já desanima e acha que não tem jeito mesmo, já perdeu o paciente, que é o caso da história que nós vamos falar, ou porque é tão difícil uma resposta, né, doutor, que as pessoas desanimam e vão deixando de lado, né? Sim, na verdade, o que acontece é que com a briga toda, antigamente simplesmente você fazia a cirurgia. Hoje é uma briga para se cumprir um protocolo que é inglória. E no meio do caminho, vários pacientes eles desistem dos seus direitos, desistem do seu tratamento. Existiram pacientes meus que morreram por conta disso, alguns ficaram com sequelas. Tá? Na semana passada eu tive um caso de urgência
que urgência teoricamente não passa por auditoria e essa urgência passou por auditoria e demorou 5 dias para ser liberada. Deixa de ser urgência, né? 5 dias. Sim, porque na verdade o entendimento de urgência é algo que pode agravar a sua vida a ponto de você morrer ou ter sequelas. Certo. E as sequelas, você não volta ao status quo ante, então você não volta ao que era antes. É um absurdo, né, doutor? É um absurdo. E a única coisa que nós gostaríamos é que a lei fosse cumprida, porque todo mundo sabe o quanto pesa pagar um convênio hoje em dia. É o segundo maior gasto que se tem. As empresas têm isso como segundo maior gasto. O primeiro é a folha de salário, a segunda é a ordem de convênio. E o particular também é o particular, muito caro para todos. A medicina ela evoluiu tanto. Então, hoje nós temos uma medicina muito cara, mas porque ela se faz cara por como ela é hoje. Eu posso oferecer um tratamento que tinha em 1930 para o paciente, mas eu vou ter os resultados de 1930, sendo que eu tenho resultados muito melhores hoje. Então, minha especialidade é cirurgia de coluna e neurocirurgia. Como eu posso deixar de oferecer um eletrodo para Parkinson e falar que é só na base da medicação que o paciente tem que se tratar? Mas muitas vezes o convênio, de uma maneira implícita, sugere isso, sugere que, na verdade, isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque sugere que esse tratamento, vamos supor, esse que você está dizendo do Parkinson, eles sugerem um mais barato, mesmo sabendo que o outro é mais eficaz? Sim, eles negam. Assintosamente eles negam. Existe uma diretriz de utilização terapêutica. Certo. Então, eu tendo o tratamento e cumprindo todas as regras da ANS, eu posso propor para o meu paciente a cirurgia de Parkinson. Mas não é uma coisa tão simples, porque a cirurgia não é única e exclusivamente a implantação do eletrodo. A cirurgia ela envolve um pré-operatório. Então, no pré-operatório, eu tenho que estratificar esse paciente, fazer avaliação neuropsicológica, aí começa as agruras do paciente. O paciente vai ter agrura por quê? Porque o convênio não cobre o neuropsicológico, você vai ter que desembolsar. Quantas pessoas têm 5 a 7 mil reais para desembolsar no neuropsicológico? As operadoras se arrogam no direito de pedir o neuropsicológico. Ok, eu acho super justo, mas se elas impõem o neuropsicológico, deveriam bancar o neuropsicológico. Tem que oferecer, faz parte do convênio. Ok. Se você precisa de um atendimento psicológico, você precisa, obviamente, dar um jeito de atender essas pessoas. Sim, mas esse é o tipo de coisa que não é oferecido. Então, na verdade, eles retardam. Então, já é um mecanismo para retardar, né? Sim, várias diretrizes. E isso é muito, muito mais frequente. A área que eu atuo é neurocirurgia. Então, cirurgia de coluna, tudo é retardado com isso. Então, vamos supor, recebi uma negativa ontem do paciente, a operadora concorda que ele tem estenose de canal, que ele tem que operar, porque ele tem tá comprimido a medula do paciente, concorda que tem que operar, mas não concorda com a via que eu tenho que operar, eles querem que eu abra o paciente. Então, peraí, nesse caso, eles liberaram a cirurgia, mas falando de uma maneira leiga, a técnica que eles querem é uma outra que não a que você utiliza. A justificativa deles foi que realmente o paciente tem problema, certo, mas esse problema poderia ser tratado de N maneiras diferentes, cirúrgicas, e que aquela maneira não comportava, sendo que hoje em dia se faz endoscopia para estenose lombar, isso daí é consagrado. Já nós fazemos isso, tem até kit especial para fazer endoscopia, que o endoscópio é um pouco mais grosso. O que acontece? Ele fala que você tem a doença, mas ele nega o tratamento. Outra paciente, túnel do carpo. Eu tenho a avaliação de túnel do carpo, eu tenho que a paciente tem o túnel do carpo pela eletroneurografia, que é um exame, mostra que tem túnel do carpo, só que eles negam que eu faça o túnel do carpo da paciente, porque teoricamente teria que fazer fisioterapia acupuntura, que não existe, mas não se faz, porque só na alteração, só na clínica e na alteração do exame físico e do exame complementar, você já pode fazer a cirurgia. Então, eles cobram passos que não existem. Isso quando eles... E daí você vai protelando, né? Obviamente. Isso quando o hospital não manda o pedido para frente. Ele não manda o pedido nem mesmo para a operadora. Meu Deus do Porque céu, hoje em dia existem pacotes dentro dos hospitais e caso você não cumpra o pacote com aquele material e daquela maneira,
nem o conhecimento do convênio será feito. Que é isso, gente? Não passa, nem chega no convênio. Não chega no convênio. No caso da Dani, a Dani é paciente, é sua paciente, né, Sim. doutor? A Dani é paciente do doutor Renato, e nós estamos falando tudo isso, eu vou voltar a reforçar para você. Para que você entenda que nós, eu até falava isso hoje no Instagram, que nós precisamos entender que muitas vezes não acontece com a gente, e a gente tem essa mania, né, Olga, que é uma coisa meio do ser humano mesmo, de quando não acontece na tua casa, você demora um pouco para entrar nas histórias e começar a entender que quando se fala de um problema como esse, é uma luta que pode ser sua amanhã. Então, que quanto maior o número de pessoas começarem a cada vez mais terem essa importância, essa necessidade de se posicionar para mudar isso, é melhor. Porque no caso da Dani, eu estava vendo a sua história, faz mais de 5 anos que você está nessa luta com esse problema de coluna, né, Dani? Exato. Porque antes da pandemia você já tinha problema, né? Sim, era um problema pequeno, mas exatamente como o Renato contou, com essa demora e com os tratamentos que eles exigem, um tanto quanto mais paliativos, vai piorando o caso de uma coisa que a gente já poderia tecnicamente cortar o mal pela raiz. Então, acabei sofrendo e continuo sofrendo bastante ainda. Você vai entender, depois do intervalo, eu vou parar rapidinho, porque eu quero acertar tudo para conversar com o doutor José e também com o seu José, que perdeu um parente no ano passado por conta dessa morosidade. Nós vamos acertar tudo isso e eu já volto depois do intervalo para você ouvir o restante da história da Dani e também essas histórias que nós temos para contar para você. Rapidinho. Tem. Aqui é tanto dinheiro que ele... Eu trabalhei na seguradora antes do banco, então eu vi muita coisa errada. Que é tanto dinheiro que esse povo ganha que eles não precisavam fazer isso, porque eles vão ganhar do mesmo jeito, mesmo que eles liberem tudo. Não tem como não ganhar, porque proporcionalmente, tá bom, a hora que vocês quiserem, porque proporcionalmente você usa, graças a Deus, a gente sempre vai usar muito menos, a menos que você venha a ter um problema muito sério, mas não é a família inteira que tem, e a família inteira que paga.
Estamos de volta com Tudo de Bom para você. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Nós estamos falando da morosidade na autorização para cirurgias nos convênios particulares. E isso também, nós não vamos nem falar de morosidade de atendimento, de marcação de consultas, de exames, porque senão vamos ter um programa para um mês. Né, doutor? Se começarmos a falar sobre isso. Dani, primeiro eu quero pedir licença para você, que eu vou colocar o doutor José na nossa conversa, falando lá da Paraíba. Quero agradecê-lo demais, doutor. Muito obrigada por você estar conosco hoje. Uma alegria recebê-lo aqui para falarmos de um assunto extremamente importante. E o doutor José Ramalho, ele é neurocirurgião, e ele atendeu um paciente, só para você entender um pouco a história, ele atendeu um paciente no ano passado, que é o seu José. O seu José estava com uma situação, um problema de coluna gravíssimo, que poderia fazê-lo, inclusive, perder todos os movimentos. Daí, doutor José, o que ele fez? Ele, como todo mundo, solicitou essa cirurgia de emergência, só que essa cirurgia, essa demora se estendeu. Como era emergência, daí não entra aqueles 21 dias que eu falei para você, porque os 21 dias são para uma cirurgia que você precisa fazer e que não é emergencial. O seu José faleceu, teve uma pneumonia dentro do hospital por conta desta espera. A mulher dele que o acompanhava, um dia antes dele falecer, também faleceu por conta dessa pneumonia. A partir daí, o doutor José começou uma batalha que já se estende há quase um ano, porque o seu José morreu no mês de junho do ano passado, e o convênio alega que, na verdade, eles não têm nada a ver com essa morte, porque ele não morreu por causa da doença, ele morreu por causa da pneumonia que foi adquirida dentro do hospital. Não tem menor cabimento, né, doutor José? Na verdade, a gente discutiu um assunto como esse, né, ter que falar sobre isso de novo, lembrar da família. Daqui a pouco nós vamos conversar com o irmão do seu José. Eu acho tão triste isso, porque é tão óbvio, não é, doutor? E eu quero te parabenizar por todo o trabalho que você tem feito aí, que eu sei que você tem mobilizado as autoridades e também os médicos na busca por soluções e para evitar que isso aconteça. Então, muito obrigada por você estar com a gente hoje. Eu que agradeço de coração por esse espaço. É extremamente importante que a sociedade brasileira como um todo tenha acesso ao que está acontecendo. O que está acontecendo não é uma falha pontual e operacional, é proposital, tem método, tem objetivo: criar barreiras sem previsão legal, na grande maioria das vezes, para restringir, dificultar o acesso dos pacientes ao tratamento. Sendo que a gente fala de pacientes não apenas com doença de coluna, a gente está falando de crianças que precisam acompanhamento de neuropsicologia, que precisam tratamento individualizado, a gente está falando de pacientes com câncer, a gente fala em todo o aspecto da assistência na saúde suplementar. E essa irregularidade ela é embasada na fraude, eu uso o termo fraude com muita fundamentação, do processo de auditoria médica. O processo que valida ou não o tratamento desses pacientes, como lamentavelmente aconteceu com o José Carlos, que veio a perder a vida, ele com sua esposa, por uma doença grave, mas que tinha toda a perspectiva de ser tratada e evitar o desfecho trágico que aconteceu. Doutor, nós vamos conversar também daqui a pouco com o seu José, que é o irmão do José Carlos, que faleceu. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que o doutor Renato estava falando aqui também, e a Dani começou a contar a história dela, é da necessidade que a gente precisa entender, né, doutor, que, na verdade, isso é algo que, se não acomete a nossa família hoje, pode acometer amanhã. Então, essa mobilização que você começou a fazer aí, essa necessidade de uma CPI, as suas idas a Brasília, essa tentativa de mobilizar Congresso Nacional, Senado. A doutora Juliana está aqui também, eu acho importantíssimo o papel dos advogados nesse sentido, para que as pessoas entendam que existem as leis, como você falou, e que nós precisamos aprender a buscar os nossos direitos. Você sente uma resistência também da classe médica? Porque eu imagino que, se você começa a mexer muito com essa história, você pode perder, por exemplo, eu não sei se isso acontece, mas pode haver, por exemplo, a retirada do médico do convênio ou do atendimento no hospital, porque, se as coisas estão acontecendo na proporção que você está me dizendo, me dá a impressão de que muitas vezes os médicos acabam, eu não vou dizer aceitando, porque a gente sabe do compromisso médico, mas tentando fazer de alguma forma para que o paciente não morra, mas que também ele não se sinta prejudicado, porque um dono de hospital, de convênio, conhece o outro, daí a notícia se espalha, a pessoa não consegue trabalhar mais em lugar nenhum. Isso também acontece e também acaba sendo um agravante para essa situação? Perfeito, Keila. Os colegas, na verdade, quem trabalha com saúde suplementar no Brasil, está num mandatório sentimento de acovardamento. Os colegas, eles estão acovardados, eles estão temerosos. Por quê?
porque são prometidos e cumpridos atos de perseguição. O Código de Ética Médica ele é muito claro. O médico ele tem que ter rigor na promoção do melhor tratamento disponível para o seu paciente. Ele não pode permitir que interesses financeiros, pecuniários, políticos interfiram nesse tratamento. E ele não pode moldar o tratamento de acordo com qual plano, qual padrão. Não, o tratamento ele segue protocolo, é padronizado. E o médico ele tem a autonomia de determinar qual o melhor tratamento para o seu paciente. O que vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos 2 anos, é um total desrespeito ao que está previsto em lei. Empresas terceirizadas de auditoria vêm fazendo o papel para promover essa fraude. E por que a gente bate na tecla da fraude? É importante que a sociedade brasileira hoje entenda que quando o seu médico solicita o tratamento, na grande maioria das vezes, boa parte das vezes, quem nega esse tratamento não é nem formado em medicina. A gente tem isso muito bem documentado. Então, um profissional que estudou por 10, 12 anos... Doutor, vou te interromper porque eu não entendi. Mínimo... Doutor, vou te interromper porque eu não entendi. Como assim não é médico que impede de fazer um tratamento? Eu não entendi. A auditoria médica, Keila, é um ato médico. Certo. Então, o processo de auditoria, que é o processo de validação daquele feito pelo médico, não é? Autorização pelo plano, tem que ser feito pelo médico por lei, mas não está sendo feito. Não. A gente tem exaustivamente. Mas você pega e manda, você pede para o convênio para fazer. É isso mesmo, doutor? Eu entendi? Você solicita a cirurgia, daí a pessoa do convênio que vai autorizar não é médico? Pode ser um dentista. Não. Isso não é um ponto isolado. Existem empresas terceirizadas. Me perdoe. Não, mas mesmo sendo empresa terceirizada, doutora, a empresa terceirizada não contrata um médico, ela contrata o quê, então? Quem é a pessoa que... Qual é a formação de uma pessoa que decide o que o médico vai fazer? Pelo amor de Deus, que confusão, não? A gente tem documentado administradores de empresa e enfermeiros usurpando o papel que deveria ser exclusivamente no médico para negar o tratamento. Então, que fica claro que essas pessoas elas não agem com fundamentação técnica. É lógico, elas não são médicas, como é que elas vão saber o que é melhor? É puramente financeiro. Meu Deus do céu, a Dani... Mas o mais revoltoso... Você sabia disso, Olga? Vem sendo imposto de forma... Meu Deus, doutor, o doutor Renato até pediu a parte aqui também, doutor José. Fala, doutor. Na verdade, uma parte da auditoria é feita por médico. Mas a parte da negociação médica... Da liberação, vamos dizer assim? Da liberação, depois passa por uma parte de auditoria que não tem nada a ver com o médico. Nossa, gente. Muitas vezes o médico que me faz contato, ele nem é neurocirurgião. Imagina, nós estávamos falando da coluna. A coluna é uma área irmã entre a ortopedia e a neurocirurgia. A visão que eu tenho da coluna é totalmente diferente de um colega meu, ortopedista. E eu acho justo isso, eu acho muito bom, se você quer saber. Porém, o que acontece? Quando eu peço uma cirurgia, muitas vezes quem me audita é um ortopedista. Eu tenho que ser auditado pelos meus pares. Eu tenho que ser auditado por um neurocirurgião. E ainda sem ganho financeiro pela negativa que ele tem. Doutora Juliana, eu vou colocar você na conversa, porque... Essas coisas que os doutores estão falando são coisas que não chegam até nós, que somos usuários do convênio. A Dani sabe porque já trabalhou em instituições e também porque está passando por isso junto com o doutor Renato, por conta dessa luta para a cirurgia. Mas, teoricamente, como a Olga também não sabia, a gente paga o convênio, mas não sabe disso. E também não tem como saber, né, doutora? Não. Agora, quando é sabido, por exemplo, se o meu médico, no caso vamos colocar a Dani, que a Dani já... está aqui e está em recuperação. Ela fez uma cirurgia. Daí, ela teria que ter feito a cirurgia completa e não pôde ser feita. Daí, o médico consegue saber se essa autorização foi feita por alguém que tem a mesma especialização que ela. O médico consegue, daí se ele consegue, descobre que é um ortopedista e não um neuro especialista como ele, a gente pode entrar na justiça contra isso? Sim, pode entrar. Na verdade, o médico vem assinado, né, quem auditou. Normalmente, às vezes, acontece que ele só assina mesmo, uma outra pessoa audita e o médico, infelizmente, ele, né, se coloca nessa situação e só assina. Nossa.
E vem, né, a especialidade do médico assinado e o médico dela, no caso o médico assistente dela, consegue saber qual que é a especialidade. Tá. Daí e aí eu posso cabe entrar ao na justiça. paciente ingressar na justiça para cobrar que seja feito o que é de direito, né, o que está na legislação. Ela pode. O problema é que muitas vezes o paciente ele sofre também retaliação, o paciente fica com medo de perder o convênio, de perder o emprego. Mas o convênio não pode... O convênio não pode suspender o atendimento de uma pessoa porque a pessoa está reclamando de uma coisa que é o direito Não, dela. Infelizmente, ele não pode, porém, infelizmente acontece. Muitas De rescindir vezes. o contrato? Sim. E aí o paciente tem que ingressar judicialmente para solicitar, né, que essa rescisão é ilegal, abusiva, Gente, solicitar mas que isso seja é um absurdo, hein? colocado novamente no convênio. E aí o paciente perde dinheiro, perde tempo, perde às vezes emprego. Então isso tudo o convênio faz justamente para barrar, para impedir que o paciente tenha o tratamento que é de direito dele. Né? Isso acontece na pacotização, quando o doutor colocou que manda para o hospital barra e não manda para o convênio isso, não manda o pedido cirúrgico para o convênio. E aí o convênio, o paciente vai reclamar com quem? Com o convênio, porque ele é o beneficiário do convênio. Quando chega no convênio, o convênio fala, não, eu não estou sabendo dessa cirurgia. Meu Deus. Eu não faço ideia. Por quê? O hospital segurou. E por que o hospital segurou? Porque ele tem um contrato com o convênio de pacote. Então, se adequar aquele pacote, daqueles materiais, daquele código TUS do procedimento, ele vai mandar para o convênio. Se o médico não se adequar, ele não vai mandar. E os médicos ou não operam, não tratam o paciente como deveria ser tratado, ou ele tem que se adequar e isso infringe, inclusive, o Código de Ética Médica. Né? Infelizmente, porque ele vai ter que se adequar a uma coisa que não é o melhor tratamento para o paciente. Está errado. Ele perde a autonomia dele, ele perde o paciente muitas vezes, porque ele não consegue dar o tratamento adequado para aquele paciente, ele perde os seus honorários e o paciente é o mais prejudicado de todos. Né? Doutor José Renato, doutor José Ramalho, o que a gente está falando aqui, com o doutor Renato também, com você, e não só o caso da Dani, isso é algo que tem, dentro de todas as análises que você tem feito, até para juntar esse material, para lutar por essa CPI e tudo, isso é algo que tem acontecido nos convênios que são considerados mais baratos, mais acessíveis. A gente tem os convênios considerados mais populares, né? Então, a gente sempre pensa, aquele convênio que é mais barato, você tem que tomar cuidado, porque, de repente, o atendimento não é adequado. Nós estamos falando de uma faixa para a classe média, né, uma coisa mais baratinha, mais básica, aquele convênio que não é tão chique, como a gente sabe que tem alguns, ou nós estamos falando para tudo que é tipo de convênio, o problema é o mesmo na classe alta, na classe média? Como é que é isso em nível de Brasil e em nível de classe social? De forma clara, o que vem acontecendo no Brasil, a gente separar, são dois polos de irregularidade. Primeiro, a irregularidade na auditoria, quando ela é feita sem contato do médico, sem formação de médicos. Como o Dani falou muito bem, ela foi muito assertiva. O médico ele apenas assina, outro profissional audita e o médico apenas assina. Isso já é uma prática prévia, que ela é marginal ao que está em lei. Já está errado isso evoluiu. Agora, mas nem o médico não assina mais. A gente tem, é mascarado, eles colocam o nome representante do plano no lugar do auditor, porque a auditoria é feita por enfermeiro, técnico de enfermagem e administradores de empresa. Esse é um polo de irregularidade. E outro polo de irregularidade, como o Renato frisou muito bem, é a imposição de teto de gastos, é a pacotização. Isso contraria o que está previsto em lei. Né? A lei regulatória de plano de saúde ela é clara onde não pode haver limite de gastos. E, infelizmente, isso está padronizado em toda a saúde suplementar, na grande maioria. Não é algo pontual ou específico a determinado nicho de convênio. Quer dizer, gaste o menos possível com o conveniado, certo, doutor? Como, perdão? Quer dizer, gaste o menos possível com esse conveniado. É isso, né? Perfeito, porque quanto menor o gasto, mesmo que você negue o tratamento da pessoa, a pessoa morra, tenha uma lesão, um sequelamento, maior a margem de lucro. E a gente vê isso de forma prática porque o lucro das operadoras de saúde praticamente triplicou, quadruplicou nos últimos anos. Verdade. E também quadriplicou o número de denúncias e de queixas. Para você ter uma ideia, só
entre 2023 e 2024, foram 300 mil novas queixas que são reclamações, de um modo geral, de convênios. Quando se trata de cirurgia, esse aumento também foi maior do que 200%. Dani, você fez a primeira cirurgia, certo? Isso. Há muito custo. E pela metade, porque só autorizaram... Vou falar de uma maneira leiga para você que está em casa entender. Porque o doutor Renato tinha pedido uma cirurgia específica que teria para resolver o problema. Só que daí eles autorizaram, vamos colocar assim, metade. Você fez, ficou bem um tempo, e o que já era provável e imaginável aconteceu, que o problema não é que voltou, é que não tinha sido 100% resolvido. Como é que está a situação agora? Você está lutando por essa segunda cirurgia? Exato, a gente vai começar essa batalha agora. Eu fiquei internada esses últimos dias, exatamente por essa consequência, né? Era para ter feito 2 níveis da coluna, que a gente fala são 2 disquinhos ali, já era para ter feito a troca, a muito custo também. Dos 2 de uma vez. Dos 2 de uma certo. vez, porque ficava retinho, beleza, vida que segue. Mas aí a gente, com muitas negociações, que foi o que você disse, foi o que o Renato disse, eu inclusive não consegui fazer com o Renato, eu tive que fazer com um colega do Renato, por essas sanções que o Renato sofre, por essas brigas. A gente acabou encontrando uma pessoa que... Confiável, vamos dizer assim, que conhece esse trabalho. Que foi do lado do convênio, que foi essa história de ter morrido um paciente aguardando autorização. E aí, nesse momento, ela levou para o lado pessoal e acabou esbarrando em mim. Então, também tem o ponto, como a doutora disse, também da empregadora, porque é um convênio que é oferecido pelo empregador. Certo. Então, eu esbarrei em muitas dificuldades nesse meio tempo. Tá. Porque fui contestar a seguradora, aí depois de muita briga, por já conhecer muitas normas, a seguradora bateu no empregador. Aí o empregador falou assim, então... Que é o seu patrão. Que é o meu patrão. Seu patrão te chamou e já falou, minha filha, menos. Exatamente. Aí eu fui acusada de fazer cartel com o doutor Renato. Meu Deus. Porque... Mas esse acusado é como, formalmente? Via oral ali, porque eles fizeram ligação comigo. A empresa seguradora, o meu empregador e eu, para a gente tentar resolver a situação. Mas sem advogado para te ajudar ali? Não, sem advogado. Eles ligaram. Tá errado também, né, doutora? Com certeza. É uma forma de coação, né? Lógico. De coagir o paciente para que ele não dê continuidade no tratamento e não tenha esse gasto para o convênio, né? É o fim do mundo, hein? Porque o Renato, como disse, faz técnicas super específicas e mais modernas, que ele fala, você é uma pessoa muito jovem, a gente não vai colocar uma placa antiga. Você precisa de qualidade de vida. Lógico. E eu acho isso fantástico. Para mim, essa é a medicina que deveria ter para todo mundo, né? Exatamente. E então, só tinha um fornecedor dessa prótese. E é normal o convênio ofertar substituições, mas que sigam a mesma funcionalidade e qualidade. Então, mas daí, quando você conseguiu tudo, você conseguiu só a metade, fez a metade da cirurgia? Não, depois de ser acusada disso, não consegui. Ela não fez a cirurgia comigo. Aí eu tive que ir com outro amigo. O mesmo material que eu pedi foi negado para mim e foi ofertado para o meu colega. Que aí foi essa briga. Mas daí você conseguiu fazer a cirurgia com o material que você queria, Renato? Ela fez com outra pessoa, mas com o material que você queria. Mas metade da cirurgia, porque eu queria fazer 2 níveis e ela fez um nível só. E hoje, o nível que era para ter sido feito, vai ter que ser feito de todo jeito. Ser feito de todo jeito. Daí agora você está lutando para conseguir fazer. Exato. O interessante... Gente, eu vou te falar. Ô, doutor José, é complicado esse negócio, hein? Você está ouvindo a história aqui também, né, doutor? Perfeitamente. Gente, é uma falta de respeito isso. Né? Onde já se viu você chamar a pessoa e a pessoa não ter direito de levar um advogado, pelo menos para estar ali do lado, para ir orientando, sendo que nós estamos falando de algo que está dentro da lei, porque não é fora da lei você querer um tratamento adequado, sendo que existe a técnica e o convênio tem essa técnica, né, disponível, né, Renato? Essa possibilidade. Não é só a técnica. O problema é o seguinte, eu posso te ofertar 2 carros, eu posso falar que você vai daqui para Santos com um Jetta ou com um carro de Fórmula 1. Eu não tenho a menor condição de andar num carro de Fórmula 1. Eu não sei andar num carro de Fórmula 1, mesmo que ele seja carro. Eu não consigo fazer isso com a maioria dos materiais médicos. Então, eu preciso ter um material ao qual eu sou adequado. Tá? Então, eu tenho uma adequação. Já por lei, eu sou obrigado a dar 3 marcas de empresas diferentes, com fabricantes diferentes. Então, eu tenho que dar 3 tipos de carro para saber qual é que eu consigo dirigir. Isso é feito.
O problema é, em nenhum lugar da lei fala-se que possa ser quarta, quinta, sexta, ou que seja algo semelhante. Tem que ser algo que eu tenha conhecimento. Entendi. Porque eu não posso aprender em você. Lógico, Uma pelo coisa amor de no Deus. carro é eu parar no acostamento e esperar o guincho. Outra coisa é o paciente sangrando na minha frente, eu não sabia o que fazer. Você não vai fazer o teste com a pessoa que está ali precisando de ajuda. Isso não existe, então, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? No caso dela, eu pedi a prótese. Essa prótese, eu coloquei as especificidades. Dentre as próteses que eu queria falava que não podia marca específica. Eu lembro como se fosse hoje. Eles arrumaram todos os problemas para não fazer. Sim, só que na verdade, quando pediram com outro, deram a mesma prótese que eu tinha pedido. Então o problema não era ela, era eu. Lógico. E qual é o problema? É sempre querer o melhor para o paciente e se colocar na linha de frente. Que é um absurdo. Eles tomam como pessoal. Olha, eu vou colocar na nossa conversa o seu José, que é o irmão do José Carlos, que faleceu no ano passado. Por que eu pedi para que ele conversasse conosco? Porque eu sei que o doutor José está numa luta ferrenha também para que se faça justiça nesse caso. Porque nós já passamos quase um ano e ainda não aconteceu nada para que houvesse essa... Porque a gente, né, seu José, eu sempre falo isso, sabe? A gente não vai trazer quem a gente ama de volta. A luta na justiça não vai apagar a dor e o sofrimento que toda a sua família sentiu na perda, não só do seu José Carlos, como também da dona Dulce, porque a gente sabe, por mais que o convênio diga que não, é o que nós falávamos, eu sei que o senhor está ouvindo a gente, é o que nós falávamos com o doutor José Ramalho. A gente sabe que existem culpados, né? E o que eu queria falar com o senhor é como é que vocês estão lidando ao longo deste ano com essa batalha na justiça, para provar o óbvio, mas a gente sabe que é necessário fazê-lo, porque eu falei, quando nós buscamos essa justiça, a gente acaba impactando outras pessoas que ainda estão aqui buscando esse tratamento, a continuar lutando contra essas mazelas, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, seu José. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Sabe, eu ouvindo a vocês, boa tarde a todos. E diz que só quem sabe o sapato que aperta, onde aperta, é quem calça. É verdade. E sempre pensamos que nunca irá acontecer com a gente. Exatamente. Quando meu irmão estava bastante doente, eu tinha como referência o Dr. Zé Ramalho, porque eu já havia feito praticamente uma cirurgia com 7 meses antes também de coluna. E eu recorri ao Dr. Zé Ramalho para que ele pudesse me dar um parecer sobre o meu irmão. Daí, o Dr. Zé Ramalho tomou a frente e me pediram que eu removesse meu irmão de João Pessoa para Campina Grande, porque nós tínhamos lá, e tem lá, melhores condições, e ele disse, você tem 3 dias, porque depois desses 3 dias, tudo vai ficar mais difícil. Tudo vai ficando mais difícil. E eu acreditei que o plano iria cobrir tudo. Nós internamos meu irmão, ficou tudo certinho. E imagina só, você acreditar no plano de saúde, que não é barato, provavelmente na idade do meu irmão, com 61 anos, mas, como disse, faleceu muito jovem, para mim muito jovem, que é o meu irmão mais novo. Lógico que sim. Não é? Lógico, ainda mais tendo a possibilidade de fazer o tratamento, de fazer a cirurgia, né, seu José? Pois é, e eu estava acreditando, toda a família acreditando, tudo iria dar certo. Claro. E a cada momento, o doutor Zé Ramalho me ligava. E aí, conseguiu? Não. Aí, conseguiu? Não. Está ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Agora eu acho que Estou te ouvindo, todos nós estamos te ouvindo. Eu, o doutor Renato, o doutor José Ramalho, a doutora Juliana e Daniele. Todo mundo está te ouvindo. Ok. Então, eu fiquei muito abalado, exatamente, mas estão me vendo não? Porque eu não estamos te vendo também. O senhor ficou abalado porque o senhor começou a perceber que estava demorando além da conta, né, seu José? Você imagina... Deus que me livre, que você desespero. Mergulhar no submarino e a contagem de ar está diminuindo. E o que eles falavam para vocês, seu José? Porque o doutor José Ramalho falou que precisava desses 3 dias. O senhor entrou, obviamente, conversou com o convênio, achou que fosse acontecer rápido. Quando o senhor percebeu que começou a demorar e o seu José Carlos começou a piorar, como é que vocês agiram? Como é que se aborda o convênio? Como é que vocês fizeram nesse período?
exatamente, quando passou após a sexta-feira, então teve até a sexta-feira que ele queria fazer a cirurgia, não deu. Aí veio sábado e domingo, minha anteninha já ficou, né, preocupado. E aí eu cheguei para o doutor Zé Ramalho e disse, e agora? Ele disse, vamos recorrer à justiça, porque caso contrário não vai sair. E fomos recorrer à justiça. Só que quando nós recorremos à justiça, já no 8º, 10º dia, meu irmão é contraído por uma pneumonia. Ai, meu Deus, eu vou te falar, aí, né? O doutor Zé Ramalho disse, triste essa história, pelo amor de Deus, seu José. Não dá para fazer essa cirurgia agora com essa pneumonia do teu irmão. Mas daí o convênio tinha liberado? Nada, aí o convênio não liberou. Foi preciso a gente tomar o pulso maior, os advogados lá em Campina Grande, o pulso maior, e a juíza, isso já no 15º dia, a juíza determinou que esse material fosse entregue. Mas, seu José, quando liberou a cirurgia, quando ele faleceu, já tinha liberado a cirurgia? Quando meu irmão faleceu, o material foi liberado, mas é como se diz, o tempo já havia sido esgotado para que meu irmão voltasse, pelo menos, a caminhar. Meu Deus, quando que tristeza, foi feito, né, gente? Aí o doutor Zé Ramalho me ligou. Nós temos duas coisas. Se nós não fizermos a cirurgia nele agora, ele pode ter consequências muito ruins. E foi tratado com todos os medicamentos, a pneumonia até que cedeu um pouco. Fizemos a cirurgia. Mas ele não resistiu, já por causa também... Já estava fraco demais, né, gente? Meu Deus, que tristeza. E outras sequelas. E o pior é que a minha cunhada, ficando lá no hospital, também lá na parte da UTI, que é separadinha, mas ela contraiu, acho que a mesma pneumonia. E ela vem e vai falecer na segunda-feira, e nós fizemos o enterro dela na terça. Meu irmão vai falecer na quinta e eu fiz o enterro dele na sexta-feira. É muito triste, né, seu José? Seu José, e daí, depois dessa perda, vocês estão lutando ainda por justiça? O senhor não desistiu? Não, eu não vou desistir nunca. Veja, não é por dinheiro. Não? É por justiça. É por justiça, eu também acho que tem que ser feito isso. Estão sofrendo todos os dias com as mesmas consequências. Exatamente. Tem muita gente sofrendo. Eu estava ouvindo os doutores falando e também a gente escuta isso todos os dias. É muito triste, né? Perder uma pessoa sabendo, né, doutor José Ramalho, né, doutor Renato? Você saber que... Porque assim, eu falo, se é uma fatalidade, às vezes a pessoa fica doente ou sofre um acidente, é uma coisa. Agora, você saber que a pessoa estava ali, né, doutora Juliana, né, Dani? Você sabe que você poderia ter feito alguma coisa e daí as coisas não acontecem por uma morosidade. Então, não adianta dizer que não tem culpa. É muito triste, viu, seu José? Eu agradeço demais o senhor por estar aqui e eu sempre acho que a Olga teve que sair, a Olga não passou bem. Então, você vai ver a cadeira aqui da Olga vazia, porque ela não estava se sentindo bem e pediu para sair da nossa mesa. Que eu ia até falar com ela sobre isso, porque é terrível. E você que está na sua casa tem que entender que o que o senhor José está passando é algo que pode acontecer com qualquer um de nós que temos convênio. E também para quem não tem, obviamente. Mas a gente não pode fechar os olhos para isso. E é por isso que eu falei no início que é uma coisa que todos nós temos que fazer e fazer o abaixo-assinado. O doutor José está fazendo abaixo-assinado lá e fazer e todo mundo assinar online. Eu sei lá como. Mas alguma coisa tem que ser feita, né, seu José? Para que a gente não veja outras pessoas morrendo da mesma forma que o seu irmão e a dona Dulce morreram, né, gente? Que eu imagino a tristeza da família, os filhos, tudo. Meu Deus, é muito triste isso. É verdade. Porque, se me permite, Lógico. É importante entender que a morte de seu José Carlos, ela foi por conta, não da amorosidade, mas pela criação de barreiras que não deveriam existir. Com um único objetivo, que é o corte de gastos. Era um paciente que tinha fraqueza no braço, nas pernas, precisava de uma cirurgia de urgência, 24 horas para ser operado. Esse paciente seria operado em 24 horas, com 3, 4 dias a perspectiva de ter alta. Ele passou mais de 20 dias internado. Após a ordem judicial, o plano continuou não autorizando a cirurgia. Demorou quase uma semana para a cirurgia ser liberada, mesmo com ordem judicial. Quando foi liberada a cirurgia, ele tinha uma complicação pulmonar grave
aguardamos a melhora clínica para poder fazer a cirurgia com segurança. E quando operamos, ele já estava tetraplégico. Então, ele teve uma sequela definitiva e nos dias seguintes, uma semana depois, 5 dias depois, ele evoluiu para óbito. Ou seja, é muito mais do que a morosidade, evitável. Porque é uma negligência, né, doutor? É muito mais que morosidade. A negligência, ao meu entender, é se omitir em fazer algo que deve ser feito. Isso é dolo. Eu vejo de forma diferente. Eu vejo, na verdade, a criação de barreiras, de dificuldades que não estão previstas em lei para que não saia e que o paciente não tenha um tratamento. Ô, doutora Juliana. O paciente, seu José, ele jamais deveria ser feito auditoria. Tá? Doutora Juliana, tudo isso que aconteceu, que a gente está ouvindo, e não é uma coisa que aconteceu só com o seu José Carlos. Isolado. É uma coisa que tem acontecido. Sim. Num caso como esse, é que a gente pensa em tudo, né? Não sei se também adianta, eu acho que não adianta, mas... Por exemplo, no caso específico, eu não posso chamar a polícia, dar um escândalo, fazer alguma coisa, isso não adianta nada? Olha, não é que não adianta, eu estou pensando na pessoa que está ali morrendo. Quando a família é mais beligerante e começa a ficar em cima, perseguir, chamar a polícia, chamar a televisão, não é pior. Às vezes acaba até ajudando, eles fazem alguma coisa para abafar. Então, às vezes, acaba, sim, ajudando para que seja autorizado. O problema é que, infelizmente, o que a gente está vivenciando hoje é que o órgão maior, o órgão que deveria fiscalizar, que deveria dar punição, fazer alguma coisa, hoje ele está inerte. Esse órgão ele está negligenciando, que é um dos principais, que é a ANS. Sim, porque ela regulamenta tudo isso. E tudo que está sendo feito de reclamação, igual você mesmo pontuou, que está tendo um aumento grande aí no número de reclamações. Porque 300 mil queixas por ano é muita coisa, né, doutor José? Isso, é muita coisa, né? Infelizmente, não está tendo nenhuma punição para os convênios, para as operadoras de saúde. Eles continuam fazendo o que eles querem e isso só está piorando cada vez mais. Meu Deus do céu. Então, o que a gente vê que por conta de tudo isso é onde eles estão colocando todas essas barreiras que o doutor José Ramalho está falando. Essas barreiras eles estão criando, são barreiras que não têm previsão legal nenhuma, são barreiras muitas vezes até criminosas, porque está impedindo como se eles estivessem fazendo a lei do jeito deles. Sim, inclusive as decisões judiciais favoráveis ao paciente, as liminares que saem favoráveis aos pacientes, hoje em dia o que a gente tem é que não tem cumprimento delas. Nossa, gente. Alguns conseguem que tenham cumprimento, alguns pacientes esperam às vezes 3 meses, 6 meses, às vezes até 1 ano, com uma decisão liminar do juiz falando, faça, cumpra, e não consegue operar. É desesperador, né? Com certeza. Doutor José, o que o senhor acha que pode ser feito? O que a gente vem fazendo falar é muito importante. A gente vem agindo com as denúncias nas entidades que têm a obrigação institucional de investigar, de coibir, Ministério Público, todas as entidades. O Conselho Federal de Medicina é uma entidade que eu tenho uma grande confiança na ação, que a gente está falando de ato médico, não é? A medicina, a negativa, a auditoria deixou de ser feita por médico, ela está deixando de ser feita por médico. E tomar medidas no âmbito político e no âmbito de conscientização. Nesse aspecto, esse espaço que vocês estão dando é fenomenal. Em Brasília, a gente tem a oportunidade de apresentar tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, com mais detalhes, e graças a Deus a gente está prosperando nessa luta. Pessoas que são combativas, como o deputado Rodrigo Valadares, que é de Sergipe, ele vem encabeçando e ele protocolou um pedido de CPI direcionado contra irregularidade da auditoria médica. A gente está fazendo um trabalho de apresentação para os outros parlamentares, isso é muito importante, que a sociedade brasileira toda tenha ciência, cobre os políticos, para que haja uma investigação clara, objetiva, séria, sobre a irregularidade no processo de autorização, de validação, e assim como avaliar o porquê das entidades, como a Agência Nacional de Saúde, que deveriam estar investigando isso, não investigam. Estarem deixando a desejar. É importante lembrar que nós estamos falando de um nome, de um convênio, né, doutor? É geral. Não. Pode acontecer e tem acontecido com vários, né? Isso, o maior foco são as empresas terceirizadas de auditoria. Certo. São empresas que são contratadas por convênios para fazer a auditoria, mas na verdade elas não fazem uma auditoria no âmbito ético, elas apenas operacionalizam a negativa e o não acesso dos pacientes ao tratamento. É isso. Seu José, qual é a esperança do senhor agora, nesses 10 meses, vai fazer quase 10 meses, seu José Carlos faleceu e a dona Dulce, né?
Nesses 10 meses e agora, já chegando perto desse 1 ano, qual é a esperança do senhor? É ver resolvido isso, que menos pessoas passem pelo que o senhor está passando? Exatamente. Eu tenho muita fé em Deus, pode acreditar, muito. Amém. Passei problemas terríveis, porque com a morte do meu irmão, que era uma pessoa assim muito querida, né, muito querida, eu pus na minha cabeça que ele vai servir como um norte, para que nós possamos, junto a autoridades, indo atrás das coisas, fazendo esse processo todo, para que esses planos de saúde, as pessoas comecem a ser mais humanos, ter mais humanidade, porque isso poderia acontecer com a filha de um auditor desse, com a irmã, com o irmão, com qualquer pessoa. É verdade. O desespero que eu passei na minha vida não foi pequeno. Eu corria para Campina Grande, voltava para João Pessoa, porque eu moro em João Pessoa, ainda tenho um trabalho que eu faço mais distante, eu voltava para Campina Grande 2, 3 vezes ao dia, correndo para cima e para baixo. Doutor Zé Ramalho, quantas vezes saía de João Pessoa na carreira para cuidar do meu irmão, lá em Campina Grande? Tudo isso para ver se as coisas se equilibravam. Então, eu peço muita força a Deus, que a gente, e também às autoridades, as pessoas que são capazes de nos ajudar, somente advogados, essas coisas todas, juízes, e pessoas que se sensibilizem e saibam que um dia pode acontecer com você. Quando a gente passa, às vezes, e vê alguém caído numa moto, você jamais imagina que um dia você também poderia ir numa moto caído ali. A gente deixa de ser humano e, às vezes, nem para com medo hoje. Se aquilo ali é uma pessoa que caiu e está só fingindo, e a gente passa e vai embora. Mas cadê a humanidade da gente? É verdade. Cadê a humanidade dos planos de saúde que se pagava tão caro e esse plano de saúde foi negligente e omisso? É difícil para nós, mas as coisas irão acontecer positivamente, se Deus quiser. Seu José, eu quero agradecer de você estar aqui com a gente. Doutor José Ramalho, também é você. Conte com a gente para tudo que vocês precisarem, tanto você nessa luta, quanto o doutor Renato, que está aqui com a gente sempre. É uma alegria tê-los aqui e poder participar dessa história. E que, Dani, que você consiga, você tem a expectativa agora. Demora essa cirurgia dela? Teoricamente, demoraria? Na teoria, 21 dias. Na prática, mas esses 21 dias já foram quantos de espera? Não sei, essa segunda, se foi pedida a cirurgia na semana passada, já está sendo pedida agora. Então estamos no prazo ainda. Mas o problema todo é que, falando que você tem um prejuízo que não foi feito, então as operadoras estão em lucro, você acaba não dando aquilo que você se pauta a dar. Entendi. Então, você não dá saúde para as pessoas. Lógico. É muito mais... A cirurgia em si, não é só a cirurgia, é tratamento do autismo. Tudo. O autismo, eles se negam ao tratamento do autismo. É o que eu falei no início. Nós estamos falando de cirurgia porque é um caso pontual que nós temos o doutor José Ramalho lá. Mas nós estamos falando de atendimento de um modo geral, que é um problema. Mas, basicamente, esse é um dos problemas, a auditoria. Mas outros problemas é que tudo está sendo verticalizado. Então, os médicos estão sendo descredenciados para você só ser atendido no hospital. As clínicas estão sendo descredenciadas para que você seja atendido só no hospital. Vocês não estão percebendo, mas a rede está diminuindo cada vez mais, os hospitais estão diminuindo cada vez mais e entrando em grandes grupos para que você tenha sempre a mesma rede. Então, você vai ficar no final pagando um convênio, sendo restrito àquela rede. Só naquele lugar. E tendo aquela regra, porque quem paga o seu almoço escolhe o que você come. E eu não estou dizendo, obrigada, viu, Renato? Eu não estou falando para você, nós não estamos falando mal de convênios. Nós estamos falando mal da maneira como eles estão sendo organizados e administrados. Mas as mudanças dependem de nós. Então, que este início da nossa conversa, que nós não vamos parar essa conversa, mas esse início de conversa seja para você entender que depende de todos nós as mudanças na lei, porque nós votamos nos deputados que estão ali. Então, é muito importante que você entenda isso e cobre do seu deputado providências, quando chegar uma CPI lá, como o doutor José Ramalho está organizando, todos os papéis e tudo, e o deputado também de conhecimento dele, para que você cobre do seu também. Porque a mudança começa dentro da casa da gente e da nossa conscientização. Que nós possamos mostrar isso para você e que cada dia mais você tenha
essa necessidade, na verdade, de ver e esse entendimento de começar a lutar pelo direito das outras pessoas também. Um beijo para você, a gente se vê amanhã às 14h.